Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que bien. Más una vez estamos acá para hablarnos hoy un poquito sobre reflexivos y verbos y o verbo parecer-se, ok? Nós iremos falar sobre uso de los reflexivos, verbos pronominales, colocación pronominal y conjugación y uso del verbo parecer-se. Antes de iniciar nos reflexivos, é necessário que entendamos o que são os verbos pronominais. Então, são verbos acompanhados de pronombres para indicar que a ação se realiza para si mesmo, ou seja, um verbo acompanhado de pronome que indica a ação do verbo feita a você mesma. Quando eu digo, eu lavo minhas mãos com muito sabão, quem está praticando a ação? Você. Quem está recebendo a ação? Você, né? Então, quando você diz, lavo minhas mãos com muita água e sabão, você, ao mesmo tempo em que pratica, você recebe essa ação, tá certo? Então, isso nós dizemos que são verbos pronominais. Alguns exemplos de verbos pronominais são levantar-se, comportar-se, vestir-se, mirar-se, duchar-se, parecer-se. São só esses? Não. Aqui eu trouxe só alguns para mostrar aí para vocês. Por exemplo, aqui nós temos levantar-se. Levantar, até o R, nós temos o quê? O infinitivo do verbo, que é levantar. Quando você encontra esse verbo com essa palavrinha aqui, se, nós chamamos de pronome, então ele está indicando que a ação do verbo vai ser praticada pelo sujeito e o próprio sujeito irá receber essa ação. Os verbos pronominais. Comportar-se, aqui faltou o R, tá certo? Aí teria comportar até o R, que seria o infinitivo do verbo. Quando nós acrescentamos o se ele vem acompanhado do se, é porque ele é um verbo pronominal. Vestir-se, né? Vestir. Então, quando eu digo vestir-se, eu me visto com los pantalones. Então, quando eu digo eu me visto, eu estou dizendo que eu pratico e eu mesma recebo a ação. Então, eu estou me vestindo, ok? Mirar é o infinitivo, mirar-se é o verbo pronominal. Duchar, né? Banhar, o infinitivo e o se indica o que? O verbo pronominal. Parecer, parecer, infinitivo, com si o verbo pronominal. Então, verbos pronominais, eles irão vir acompanhado de pronomes. Só será com si? Não, vai depender da pessoa, do sujeito. Mas, geralmente, você encontra com si e depois, para relacionar ao sujeito, quem está falando, você tem que aprender a conjugaçãozinha que nós iremos ver daqui a pouco, ok? Então, verbos pronominais, eles vêm acompanhados de pronome para indicar que a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito, tá bom? Aí nós temos o seguinte, los reflexivos, pronombres reflexivos. Como vocês viram lá, os verbos eles vinham acompanhados pelo reflexivo si, mas nós temos aqui utilizado em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Então, para cada sujeito, dependendo da pessoa gramatical, você terá o pronome adequado. Para a primeira pessoa do singular, eu vou utilizar me, eu me banho ou eu me ducho muito temprano. Eu me ducho muito temprano. Tomo banho muito cedo. Tu, segunda pessoa do singular, tem o te. Tu te duchas muito tarde. Tu te duchas muito tarde, né? Você toma banho muito tarde. Ele, ella, usted, terceira pessoa do singular, si. Né? Ele, ella ou usted se ducha muito tarde. Nosotros, nosotras, primeira do plural, nós vamos utilizar nos. Vosotros, vosotras, segunda do plural, os.
Terceira do plural, ellos, ellas, usted, nós iremos utilizar si. Então, observem aí que para cada pessoa gramatical, singular ou plural, você tem o pronome reflexivo adequado. Então, vão ter que lembrar essa tabelinha para empregar corretamente nas frases, ok? Vamos aí a um quadro com conjugação de alguns verbos. Nós temos aí o verbo mirar-se, duchar-se, vestir-se. Então, lembrem-se, toda vez que vocês encontrarem na frase ou em um enunciado para utilizar o verbo onde ele aparece com o pronomezinho, ó, mirar-se, duchar-se e vestir-se, você terá que fazer a conjugação adequada ao sujeito. Por exemplo, yo me miro, tú te miras, él, ella, usted se mira. Nosotros nos miramos, vosotros os mirais, ellos, ellas, usted se miram. Então, lembrem de colocar corretamente o pronome reflexivo ao sujeito. Duchar-se. Yo me ducho, tú te duchas, él, ella, usted se ducha. Nosotros nos duchamos, vosotros os duchais, ellos, ellas, ustedes se duchan. Vestir-se. Yo me visto, tú te vistes, él, ella, usted se viste. Nosotros nos vestimos, vosotros os vestis, ellos, ellas, ustedes se visten, ok? Então, adequar corretamente aí o reflexivo ao sujeito. Lembrando também que, observem que no término de cada verbo, então, ó, retirando o se, nós temos aqui mirar. Quando eu tenho mirar, terminado em AR, eu tenho infinitivo. Então, lembra que elimina o infinitivo e aqui nós iremos utilizar as terminações, as desinências relacionadas ao presente do indicativo. Então, para a primeira pessoa do singular, o, para a segunda do singular, as, terceira do singular, a. Primeira do plural, amos, segunda do plural, as e terceira do plural, an. E isso para os verbos terminados em AR. No caso do duchar-se, se recebe as mesmas terminações. Vestir-se, retira o se, ficaria vestir. Retira o IR, sobra o radical e acrescentamos o para a primeira do singular, es, segunda do singular, e, terceira do singular, imos, primeira do plural, e, segunda do plural, e en, terceira do plural, ok? Então, é interessante lembrar também a terminação, as desinências que estão relacionadas aos verbos terminados em AR, ER e IR no presente do indicativo, ok? Nós temos também que observar o seguinte: o pronome ele pode vir antes ou depois do verbo. Então, nós temos que entender a colocação pronominal de duas formas. Quando ele vem antes, nós temos o quê? O verbo em presente, passado, futuro, imperativo, negativo. Para o pronome vir anteposto, antes do verbo, o verbo ele tem que estar no presente, no passado, no futuro e no imperativo negativo, ok? Então, se nós temos o seguinte, a frase: Juan se cortou com el vidrio. Então, se eu quero colocar aqui, eu não tivesse já colocado o pronome reflexivo, colocasse um tracinho e pedisse para você completar com o pronome reflexivo adequado, você iria observar aqui o verbo. O verbo cortou está no presente, está no passado, está no futuro, imperativo negativo. Se ele estiver em um desses, então eu vou utilizar de certeza o pronome antes do verbo. Juan se cortou com el vidrio. Juan se cortou com o vidro. No se cepilla los dientes antes de la cena, né? Não escove os dentes antes do jantar. Me gusta mucho chocolate. Então, cortou está no passado, cepille presente, gusta está presente. Então, observa o verbo para você saber se o reflexivo vem antes ou se ele vai vir depois. Por quê? Para vir depois, ele tem que estar infinitivo, gerúndio, imperativo, afirmativo. Mais uma vez, se ele estiver no infinitivo,
no gerúndio ou no imperativo afirmativo, o pronome ele vem depois do verbo. Observemos. Debes lavarte las manos con jabón. Então, lavarte. Observa aqui. Lavar. Se eu retiro o T, ele sobra lavar. Então, fica no infinitivo. Se está no infinitivo, ele vem o quê? Pós-posto, ou seja, ele vem depois do verbo. Igual nós temos, lavarte. Estás lavándote las manos com mucha água. Lavando-te. Se eu tiro o T, eu fico lavando. Lavando vai estar em quê? No gerúndio. Então, por isso que eu utilizo o pronome depois do verbo. Aqui, cepíllate los dientes ahora. Cepíllate. Se o meu filho tá lá sem querer escovar os dentes, cepíllate los dientes ahora, niño. Então, eu digo o quê? Escove os dentes agora. Então, aqui eu estou utilizando o verbo cepilla no imperativo. Por isso, o pronome vem depois. Lembrando aí que nós temos que utilizar o pronome de acordo com o sujeito. Em todas as pessoas aqui, eu utilizei na segunda pessoa, né? Na segunda pessoa do singular. No caso aqui, eu utilizei primeira do singular, aqui e aqui eu utilizei terceira pessoa do singular, ok? Então, além de você observar o sujeito para utilizar o pronome corretamente, para saber qual pronome é, se é me, te, se, nos, us ou se, de acordo com o sujeito, também observar o verbo ser terminado em AR, ER ou IR para colocar a terminação adequada do presente do indicativo, adequando também ao sujeito e também para saber a posição, a localização do pronome, se ele está no presente, passado, futuro, imperativo, negativo, o pronome vem antes. Se ele está no infinitivo, no gerúndio, imperativo, afirmativo, o pronome vem depois, ok? Compreendido aí? Espero que sim. Então, aí, dando continuidade, nós temos o verbo parecer-se. O verbo parecer-se, ele também é um verbo pronominal, como eu apresentei a vocês no início, né? Ele vem aí, parecer, né? Terminado em ER, então o infinitivo dele parecer, e aqui nós temos o se, então indica que o verbo ele recai sobre o próprio sujeito, então é um verbo pronominal. Vamos ver. São tridícios. Tridícios quer dizer trigêmeos. Sí, no se parece em nada. De hecho, é cierto, não se parece em nada. Então quer dizer o quê? Que eles são parecidos, são trigêmeos, mas não se parecem em nada, né? Observemos aqui que ele diz, não se parecem em nada. Então, ó, o verbo parecer com o Czinho aqui, o pronome reflexivo, que vem o quê? Anteposto, ok? Anteposto aí ao verbo. Tá dizendo o quê? Que eles não se parecem em nada. Então, aí tá no presente, né? Então, por isso que ele vem antes, utilizando a terminação en, que é representando a terceira pessoa do plural, né? A terminação referente ao presente do indicativo, ok? E também o Czinho aqui que está na terceira pessoa do plural. Então, ó, a forma pronominal parecer-se significa assemelhar-se. Semelhar-se, parecer. Eu me pareço à minha mãe, eu me pareço ao meu pai, eu me pareço e assim vai. Tener rasgos físicos, rasgos, traços físicos de uma outra pessoa, ou de caráter similares a los de outro. E por ser pronominal, al conjugá-los se deve colocar los pronombres correspondientes, que é o que eu venho falando até agora. Então, aí nós temos os exemplos. Ellas son mellizas y se parecen muchísimo. Son mellizas gêmeas e se parecem muchísimo. Então, quer dizer o quê? Elas são gêmeas e se parecem muito. Observe, ellas, terceira pessoa do plural. Aqui eu tenho se que está relacionado à terceira do plural, concordando. Parecem também está concordando, terceira pessoa do plural, ok? Lembrando aí que ele vem antes, está no presente. Ana e eu nos parecemos a nuestra madre.
Ana e eu. Então, primeira pessoa do plural. Ó, nos, o pronome reflexivo que concorda com a primeira pessoa do plural. Nos. Parecemos. Hemos. Aí a terminação referindo-se à primeira pessoa também do plural. O reflexivo vem antes do verbo porque está no presente. Tu te pareces a tu padre. Então, ó, tu, segunda do singular, então eu utilizo te para concordar com o sujeito. Pareces, acrescento o es, né? Porque ele está relacionando a segunda pessoa do singular, ok? Então, vocês têm que observar tudo isso para poder utilizar corretamente o reflexivo aos verbos pronominais. Nós temos aí a conjugação do verbo parecer-se. Então, como nós já sabemos, o verbo parecer-se ele vai indicar semelhança de algo, alguém, de alguém, alguém. Quando eu digo, você se parece à sua mãe. No português, geralmente nós dizemos, você se parece com sua mãe, com seu pai, com sua irmã e assim sucessivamente. Nós utilizamos a preposição com. No espanhol, você não vai dizer, eu me pareço com mi madre, com mi padre. Você irá dizer, eu me pareço a mi madre, a mi padre, a minha irmã. Então, ao invés do com, você utiliza a preposição a, ok? Lembre-se, no espanhol, para dizer que você se parece a alguém, você vai utilizar a preposição a. Me pareço a, ok? Aqui vendo a conjugação do verbo parecer-se, nós temos aí as pessoas gramaticais. Primeira pessoa, eu. Aí qual é o pronome? Me parezco. Observem que o verbo parecer-se, né, parecer, ele está na segunda conjugação terminado em ER. Se eu tiro o ER, sobra parece. Esse parece, até o C, é o radical. Na primeira pessoa do singular, eu tenho aqui a presença do Z. Então, já podemos observar aí que ele é um verbo irregular. Só que aqui, a irregularidade dele é apenas na primeira pessoa do singular, onde eu acrescento o Z. Então, fica eu me parezco, lembrando de acrescentar a terminação que está referindo-se aí a o presente do indicativo. Então, eu me parezco, lembra de colocar o Z, minha gente. Tu, segunda do singular, te, o pronome reflexivo que concorda com tu é te. Pareces, vejam que aqui, a partir da segunda pessoa do singular, eu já utilizo o radical normal, de quando eu eliminei o ER, e acrescento aqui, ó, o ES, ok? Então, tu te pareces, ellos te se parece, terminação é. Nosotros, nosotras, nos parecemos, vosotros, vosotras, os pareceis, ellos, ellas, ustedes se parecem, ok? Então, vamos lá recapitulando. Eu tenho que utilizar o pronome reflexivo adequando ao sujeito, primeira pessoa do singular me, segunda do singular te, terceira do singular se, primeira do plural nos, segunda do plural os, terceira do plural se. Para colocar o verbo, eu tenho que utilizar a terminação adequada também ao sujeito, sendo que são as terminações do presente do indicativo, ok? Então, revejam aí as terminaçõezinhas e lembrem, observando aqui que o verbo parecer é irregular na primeira pessoa do singular, fica de eu me parezco, ok? Aí você diz, tia, esse Czinho, ele está sendo representado por esses pronomes reflexivos, tá certo? Muito bem. Então, até aí nós vimos que os verbos pronominais, eles indicam que a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito que pratica a ação, não é isso? E ele, para ser um verbo pronominal, ele vem acompanhado de um pronome, que no caso aí os pronomes reflexivos. Nós temos aqui essa atividade, utiliza o verbo parecer-se e rellena los huecos de acuerdo al habla de los personajes de las ilustraciones. Na primeira aqui nós temos o seguinte, dois jovens, o primeiro diz, eu
tracinho. Mucho a mi madre e a mi hermana. Observem que quando eu utilizo para dizer me parece o quê? A meu pai, a minha mãe. Lembrando isso aí também, tá certo? Então, para a primeira pessoa do singular, qual é o pronome que ele vai utilizar? Qual é o reflexivo? Me. Então, eu me, né? Me. Aí o verbo parecer na primeira pessoa do singular vai ficar parezco. Então, eu me parezco mucho a mi padre e a mi hermana. Na segunda, ela diz o quê? Em minha família, todos nosotros, primeira pessoa do plural. Qual é o reflexivo que concorda com a primeira pessoa do plural? Nos. Então, todos nosotros, nos. Como é que fica aí o verbo parecer? Parecemos. Então, em minha família, todos nosotros nos parecemos mucho, ok? Aunque Facundo e Aaron são hermanos, né? Embora Facundo e Aaron sejam irmãos, Aaron e Facundo, terceira pessoa do plural. Então, qual é o reflexivo, o pronome reflexivo? Muito bem, sí. Então, aunque Facundo e Aaron no são hermanos, no se, o verbo parecer, na terceira pessoa do plural, parecem, não se parecem tanto. Muy bien. ¿Y tú? ¿A quién te pareces? Yo no me parezco a nadie de mi casa, né? Nadie quer dizer ninguém, ok? Tengo un hermano gemelo. Tengo un hermano gemelo. Él se parece muchísimo a mí. Então, eu estou dizendo que ele se parece muito a mim. Mira esta foto. Dicen que los perros aliás, mira esta foto. Dicen que los perros se parecen a sus dueños. Então, se parecem a sus dueños, ok? Muito bem, meus amores. É isso, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Cheiro no coração. Hasta luego.